Eleições na OAB Subseção de Lagoa Vermelha. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Folha News o candidato Dr. Aldemar Braghiroli, candidato a presidente pela chapa da Situação, a doutora Carla Minosso Segala, candidata a vice-presidente, e a doutora Viviane Machado Oleben Leite, candidata a secretária-geral. Doutor Aldemar e demais colegas, uma satisfação recebê-los e vamos conversar um pouco sobre a eleição para a nova diretoria da OAB, que ocorrerá no próximo dia 22. Antes de entrarmos nos projetos, doutor Aldemar, eu gostaria de ouvi-lo a respeito desta situação, não digo nova, né, mas esta situação de ter oposição e situação na OAB nesta eleição. Como é que o senhor encara essa realidade? Bom, Alduir, Carla, doutora Vivi, os telespectadores. Doutor, o senhor muito bem sabe a natureza da nossa profissão, né? Combativa, com posições e ideais inerentes a cada advogado. Eu encaro como normal uma disputa, por assim dizer, que é inerente à profissão do advogado. Já estudou, já desde a formação nos bancos escolares, aprendeu a ser combativo em busca dos interesses de seus constituídos. E não pode ser diferente com aqueles ideais que ele imagina, que tem, né? Então, divergências em relação gestão, algumas ideias que possam ser aprimoradas, novas ideias, são sempre bem-vindas e são inerentes a essa posição, que ou eu, ou a Carla, ou a doutora Viviane, o senhor mesmo, o doutor Leonardo e os membros que compõem a chapa da oposição têm, né? Então, encaro com normalidade essa divergência de ideias, mas entendo eu que primam pela ordem, pelo bem-estar da ordem, né? Então, encaro com normalidade, que é inerente à profissão que exercemos. Diferente seria não existir uma oposição, uma certa comodidade, uma acomodação por parte da classe, se realmente entende que tem algo a aprimorar. Ocorre algum risco de uma divisão da classe, doutor Aldemar? Esses riscos, doutor, difícil avaliar assim num momento em que se está no calor, talvez, de uma eleição, né? Temos convicções que nossas propostas são executáveis, né? Que muito serviço pode ser realizado, muito serviço deve ser reconhecido, e aí cabe a cada advogado inscrito na subseção avaliar se o bem da entidade é o seu distanciamento em razão do grupo que está presidindo, ou se realmente, bom, eu fui oposição, fui ideia vencida talvez, mas eu vou agregar para que possa contribuir naquela análise, naquela situação de bem-estar da classe. A minha ideia, a minha crítica tem que ser ouvida e colocada em prática. Se eleito formos, as portas da OAB continuarão abertas como sempre estiveram. Se, porventura, perdermos a eleição, sempre estaremos participando dos churrascos, né, das assembleias, que é uma pauta que está sendo reivindicada através dos encontros acadêmicos, né. Espero que se deem continuidade nos serviços que foram prestados até então, para que possamos participar. Essas divergências que existem hoje são resquícios do passado, que houve, né, uma época em que realmente houve disputas, né, pelo comando da OAB. Olha, a disputa, como eu coloquei, ela é inerente à nossa profissão, mas eu não encaro o cargo da OAB como um status, né? Coloquei o meu nome à disposição e vou trabalhar para o bem da classe. Se tiver um evento acadêmico, vou participar, vou pilhar para que meu grupo, que hoje me apoia, também participe, porque não podemos perder a união, né? Vários eventos ocorreram e notei a ausência de alguns colegas.
foram feitas ligações, mesmo assim não participaram. Aí cabe a cada um interpretar a forma, o motivo que deixou de participar. Eu entendo que não tem que ocorrer uma restrição em razão do colega que está à frente, né? Porque somos todos OAB. Se queremos uma instituição forte, se queremos respeito à classe, respeito pela comunidade, alguma reivindicação que fizermos ao Judiciário, à Delegacia de Polícia, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à SUSEP, ela depende de uma ação coletiva, de uma ação conjunta. O próprio fechamento da vara, a notícia de fechamento da vara que mobilizou os advogados e ali foi uma bandeira una. Então, entendo que essa bandeira deve prevalecer, independente do lado que hoje apoia o Chapa 10 ou o Chapa 11. Somos todos OAB, colocamos o nome à frente pela Chapa 10, mas temos propostas que visam o bem da classe. As ponderações que são feitas pela chapa da oposição procedem? Difícil interpretar numa situação de procedência ou não. Como eu falei, é uma ideia de posição. Entendemos que ofertamos ao jovem advogado, ao advogado sênior, uma estrutura. Essa estrutura está à disposição a todos os advogados, sem distinção de raça, cor, tempo de inscrição. É advogado na subseção? Está inscrito na subseção? Pode utilizar os serviços que a ordem disponibiliza, que a ordem oferece. Temos a sede dotada com um escritório digital, temos o auditório, temos uma sala de reuniões, temos o escritório digital que está ao livre acesso e de forma gratuita aos advogados. Temos na sala do fórum, ainda que sem secretária, mas nós temos a sala lá, está o computador à disposição do colega de Lagoa Vermelha, colega de Passo Fundo, colega de Vacaria ou outra comarca, que chegue, outro estado, que chegue a Lagoa Vermelha e no ocorrer da situação possa peticionar, possa exercer o seu direito de peticionar, representar o seu cliente. Então, entendo que muitas das ideias que estão sendo colocadas, elas já estão em prática, né? Talvez ocorra uma não divulgação por parte da diretoria, mas existe um grupo informativo, um grupo de WhatsApp, onde todos os colegas que estão inseridos no quadro da OAB Lagoa Vermelha, que recebem a carteirinha, eles são adicionados. E nesse grupo de WhatsApp, é informativo o nome, se é proibida a postagem política, futebol, religião, é institucional. Quem não faz parte desse informativo, talvez porque se retirou. Mas a cada passo, eu não estou no informativo, vai lá na relação, saiu, é adicionado novamente. Jamais teve situação ali de buscar voltar ao grupo, foi negado. Isso jamais, né? E também não excluímos ninguém do grupo. Existe um outro grupo no WhatsApp que se chama OAB Serviços. Na época que os processos eram físicos, muitas vezes eu saía daqui de Lagoa, ia na comarca de São José do Ouro, na comarca de Vacaria, chegava lá, me deparava com a doutora Viviane, com a doutora Carmen, com o doutor Alduir. O que tu veio fazer, doutor? Vim fazer carga desse processo. Eu também vim fazer de um outro aqui. E aí se surgiu uma ideia do doutor Tobias Franciscon, na gestão, acredito que doutor Vladimir, se criar um grupo OAB Serviço. O colega colocava, estou indo a São José do Ouro, estou indo a Vacaria. Isso é tudo integração e união. E o colega que se sentia confortável, não queria fazer um subestabelecimento, se faria uma autorização a esse colega, se juntava no processo físico e ele carregava o processo, trazia para mim, trazia para o doutor. Então isso foi união, isso foi uma demonstração de união da classe e até hoje não se perdeu. Às vezes tem alguma situação, hoje em processo digital, mas estou indo lá no cartório de Nova Prata, eu tenho uma documentação a retirar. Venha o protocolo, vai lá e faz a retirada. Acho que poderia também complementar a fala do doutor, a questão da tua pergunta específica, né, em relação a essas reivindicações da chapa contrária, né?
Eu acho que é bem importante assim, deixar muito claro que existiu uma comissão da valorização da advocacia ou do jovem advogado que foi extremamente atuante nessa gestão, né, com extrema competência da doutora Sandrine, da doutora Franciele, que trabalharam com muita excelência, nos trazendo a esses jovens advogados todo o funcionamento de dentro da ordem, né, incluindo eles frente aos projetos que já existem da Caixa, a doutora Carla pode complementar. E eu acho que eu não sei qual é a questão principal que eles não estão conseguindo visualizar esse trabalho, né? Porque eles estão muito fortes de que falta um apoio à advocacia jovem, sendo que foi desenvolvido um excelente trabalho e muito mais ainda do que com os advogados mais experientes, né? Uhum. Até hoje pela manhã nós estávamos fazendo algumas ponderações a respeito disso, né? E eu coloquei que eu acho que das questões que precisam ser melhoradas na próxima gestão é justamente a publicidade de tudo que é praticado na OAB, né? Então, os trabalhos são feitos e tem inúmeros projetos em andamento, mas eles não são publicados com a devida. Como é que eu vou me ajudem na palavra? Com a devida. Não são publicizados em si, né? Que eu acho que é uma das questões que a gente precisa melhorar muito. Por quê? Os projetos com a valorização da advocacia, né? Os projetos da jovem advocacia, que hoje os advogados são muito bem recebidos, e Lagoa Vermelha é uma das únicas subseções que faz uma cerimônia formal de entrega de carteiras, além da cerimônia, da cerimônia que é feita no dia a dia, no momento que se recebe a carteira. A gente fica cerca de uma hora e meia numa cerimônia informal dentro da sede, onde é divulgado um vídeo institucional, explicado como é que funciona, todos os benefícios, cursos gratuitos, inúmeros benefícios que o jovem advogado tem. Além dessa cerimônia, que é feita dentro da sede, de uma forma mais privativa, tem a cerimônia formal, que aí o Dr. Leonardo Lamacchia sempre veio em todas as cerimônias nessa nossa gestão, ele sempre veio para fazer essa entrega formal. Então, o jovem advogado, ele é bem acolhido, todos se colocam à disposição, e eu acredito que nós temos os nossos colegas, eles são muito participativos, então sempre que precisam de ajuda, alguém é acionado, prontamente é atendido. Né? E esses outros são inúmeros projetos. O projeto Mais Marias, que é atuante no fórum, nas questões das audiências sobre a violência doméstica. Né? Tem uma equipe da Comissão da Mulher que fica todos nos dias em que é agendada as audiências de violência doméstica, elas ficam a tarde toda no fórum, fazendo audiência, dando esse suporte para as mulheres, né? Promovem palestras, seja a nível de assistência social, nas escolas, palestras educativas, né? Me ajudem com os demais projetos. Então, Enfim. acho que seriam esses os projetos, doutor, e alguns outros que não foram elencados, mas como a Carla nos colocou, talvez, e ocorre uma cobrança, a OAB está ausente na comunidade. Eu entendo que não está. Esses projetos, eles são realizados lá no fórum, eles estão realizados nas escolas, eles dão o amparo àquela vítima de agressão, mas por uma questão de descrição, não é divulgado. Né? Não ocorre uma promoção daquele profissional que está acompanhando a audiência Mais Marias, daquele profissional que está lá na escola, que veio palestrar aqui sobre direitos humanos, que veio palestrar na escola aqui talvez sobre responsabilidade, sobre direitos e deveres da criança, do professor, para que não ocorra uma promoção pessoal desse profissional, mas a instituição está presente. Prova da presença da OAB foi quando do centro de hemodiálise, onde fomos a Porto Alegre reivindicar a situação da especialização de uma vara criminal em Lagoa Vermelha ou a instalação de uma nova vara
alternativamente, para desafogar o serviço. Existem N processos, tanto na primeira, na segunda e na terceira vara, que comportariam uma quarta vara ou uma especialização. Desafogaria os processos cíveis dos criminais ou uma outra vara que, então, reduziria o número significativo das 3 varas. Né? E numa conversa, enquanto aguardávamos uma outra subseção que estava junto ao corregedor, numa conversa informal, mobilizamos forças, fomos com membros da prefeitura, com membros da Câmara de Vereadores, com o Dr. Ronaldo Santini, e conversávamos informalmente com o assessor do corregedor. E aí, qual é a demanda de Lagoa? Como é que está essa situação? A saúde, por exemplo, são várias judicializações de processos que existem. Nós temos determinados valores junto ao tribunal aqui que, para fazer frente, talvez, a desafogar o número de ações que existam, podemos canalizar para atender alguma demanda. E ali se nasceu a ideia, numa conversa como essa aqui, olha, nós vamos semanalmente a Passo Fundo, X vezes a semana. Às vezes 2 vezes ao dia a Passo Fundo, levar o pessoal da hemodiálise. E quando tu chega ali naquela situação que vê a pessoa debilitada, que tem que sair da sua residência e ir até o postinho da Secretaria da Saúde para ali pegar um ônibus, se dirigir a Passo Fundo, fazer o procedimento, voltar e ainda tem que pegar um táxi, ou contar com o ir a pé ou pegar algum familiar para conduzir até a residência, acho que seria de bom tom essa conversa, essa possibilidade de aventar essa possibilidade. E ali já se mobilizou forças e a instalação do centro de hemodiálise já está sendo realidade em Lagoa Vermelha. Não somos os idealizadores do projeto, mas foi através de uma pauta da OAB, com a presença do Dr. Dante, a minha presença, a presença da doutora Carla, a presença do conselheiro estadual Dr. Giovanni Endri, que nasceu essa ideia, que brotou, foi semente para esse projeto. Aí sim, mobilizou-se os maiores interessados, que seria a gestão municipal e saúde, enfim, mas foi pauta nossa no tribunal, através de recurso do tribunal, que se viabilizou isso. Talvez a sociedade, o que a OAB tem que ver com isso? A OAB também, ela tem a parte social, assim como ela tem a palestra lá na escola para talvez reduzir uma violência que futuramente vai chegar na delegacia, que vai reduzir talvez uma criminalidade, ela tem esse papel. E esse papel, entendo eu, não é só da OAB. O Ministério Público também talvez teria que ter uma contribuição para não ficar só na defensiva quando a coisa já aconteceu. O processo já está instaurado. Aí só vai ter uma penalização. Mas uma situação se evitando, né, curativa, não, preventiva, deveria ser trabalhada. Não ficar só na situação curativa ali que já aconteceu o crime, já aconteceu a agressão. Então, aí nos resta chegar lá no fórum, tentar fazer uma mediação, tentar uma conciliação através das advogadas que ali estão presentes, que estão assistindo essas vítimas, e voluntariamente. É bom que se registre voluntariamente. Ficam lá 1 tarde, 2 tardes, voluntariamente. Deixam o seu escritório e vão lá. Né? Então, isso é importante que se registre. Quando dá possibilidade de extinção da vara do trabalho aqui de Lagoa Vermelha, também ocorreu mobilização. Tá? Eu volto a dizer e insisto que a nossa chapa agora, como a futura e todas as chapas da OAB até onde presenciei, todas são apartidárias. Mas cada membro de diretoria tem uma ideologia política. E essa ideologia política do membro, né, eu sou de direita, sou de esquerda, sou de centro, quando necessário em demandas da OAB, ela deve mobilizar essas forças, seja de esquerda, seja de direita ou de centro, para junto ao tribunal, para junto à delegacia, enfim, a pauta que se põe, se construir uma solução conjunta. A OAB é partidária, mas está inserida na comunidade e, como inserida, precisa do apoio da força política lá, para que se resolva. E não colocar a política dentro da OAB para você levantar determinada bandeira. Não, esse eu não quero, aquele eu não quero, não. Nós visamos essa situação. Dentro da nossa composição aqui tem membros de direita, membros de esquerda. Mas a ideologia nossa é ordem. Essa situação é plural, mas tem esse sentimento de
instituição, o bem da ordem. Buscamos a inserção do novo, buscamos a inserção do advogado sênior e não temos barreira alguma em relação a eles. Todavia, eu faço questão de frisar aqui que também dependemos de uma proatividade desse colega. Ele tem que querer se inserir na OAB. Eu, quando me formei lá em 2005, e aqui perdoem pela redundância, conforme estou falando de mim, mas eu não tinha familiar advogado. Tinha alguns advogados que conheciam pela família, que pelo próprio trabalho, às vezes tu precisa de um advogado, mas não tinha uma liberdade assim para me espelhar, bom, eu vou seguir aqui, vou seguir ali. Eu não tinha feito estágio no fórum. Eu saí da faculdade alheio. Comecei a trabalhar, comecei junto com o Dr. Rogério Grigol e ali começamos a trabalhar. Vai ter o churrasco de final de ano da OAB. Participei. Vai ter a assembleia da OAB. Participei. Vai ter a semana acadêmica na faculdade. Eu participei. E através dali fui construindo amizades de colegas, algumas ações que o colega mais experiente, eu não vou fazer ação no JEC, indicava, eu fazia. E ali começou a nascer parcerias pela minha inserção na OAB. Então eu também tenho que querer. A advocacia, desde 2005, existem restrições de publicidade. Entendo que a publicidade que é feita numa loja, numa empresa, é totalmente diferente da publicidade da advocacia. A advocacia é uma situação mais restrita. O advogado, eu entendo que ele tem que se preservar o seu cliente. Ele não pode abrir um leque ali para externar o que aconteceu com o cliente ou o que aconteceu naquela demanda. Entendo eu que tem que ser um pouquinho mais restritivo. E aí sim, seguimos o Código de Ética, as resoluções de publicidade. Não posso chegar aqui e patrocinar um evento que não seja acadêmico. Então, não posso fazer um programa de rádio. Não posso debater um caso que aconteceu no meu escritório. Mas, se convidado for pela OAB a palestrar sobre direito da criança e do adolescente, a situação da Lei Maria da Penha, que são em termos gerais, isso é possível. É possível levantando o nome da instituição. E isso ocorre. Né? Mas tem que ter essa proatividade em disponibilizar seu nome. Esse tema eu vou debater na escola estadual, na escola polivalente, na escola Bom Jesus. Deixa para mim que eu vou. A OAB pode chegar lá na escola. Qual é a dificuldade que está ocorrendo com os alunos aqui, adolescentes? Olha, nós temos uma situação aqui, como ocorrem palestras médicas, a OAB também pode fazer. Né? Voltar, mas tem que ter a proatividade daquele colega que se busque, que queira inserir. Senão, vai sobrar ao presidente, à secretária, à vice, para chegar lá e levantar o nome da OAB. E não é isso que queremos. Não é uma promoção pessoal, é uma união em que os advogados se disponibilizem e vão fazer parte da OAB. Para quando ela chegue, junto ao fórum, junto ao MP, junto à delegacia, aqui está a OAB. A OAB é forte, ela tem representatividade. A OAB é uma liderança. E é isso que nós queremos. Com a eleição, se for eleito, será dado continuidade aos projetos já em andamento ou terá novas iniciativas, o doutor Braguiró? Terão novas iniciativas, doutor, a exemplo do plano de saúde aos advogados, que temos uma situação do IP já levantada pela seccional e temos uma situação da Unimed também levantada pela seccional. Todavia, eles são restritos ao pessoal que participa mais em razão a Porto Alegre pela Unimed, e pelo IP ficou um tanto quanto caro, em razão de que não existe um repasse que ao professor, ao servidor público, o Estado tem uma contrapartida. A OAB não tem como viabilizar essa contrapartida, então seria integralmente do colega advogado. E aí o custo, embora IP, ele se transforme, seja diferente. Mas por que é diferente? Em razão dessa ausência de contrapartida. Né? Então, buscaríamos, talvez, num universo aqui que nós temos 300 advogados, alguns já têm seus planos individuais, mas teríamos 300 advogados, fizéssemos uma conta aqui que nós tivéssemos 200 advogados que teriam interesse, e mais os dependentes, sairíamos de um universo aí de 500 advogados. Talvez fosse possível construir
alguma possibilidade, né, de um plano local, regional aqui, mas não Porto Alegre, Lagoa Vermelha, de tentar viabilizar aos colegas essa assistência à saúde. Daríamos continuidade no projeto de interiorização, o qual o senhor participou em razão da imprensa, acompanhando a vinda dos advogados da seccional, a vinda da diretoria da seccional, dos advogados da Serra, Vacaria, Caxias, Gramado, enfim, que compõem a região Serra, Nova Prata, Bento, vêm à Lagoa Vermelha numa integração, participam da Festa Nacional do Churrasco, mas existe aquela integração, aquela troca de informação, onde ocorre a visita ao Ministério Público, a visita ao Fórum, a visita à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, e depois culmina com a realização de uma assembleia. E essa assembleia, doutor, friso, com os membros da seccional. A gestão passada flexibilizou os colegas advogados uma cobrança não ao presidente da subseção, e sim diretamente ao presidente da seccional. Olha, essa demanda aqui não, isso é inadmissível. Vamos resolver. Então, tem essa participação, tem essa inclusão. Mas os advogados têm que ir na assembleia, têm que dedicar um pouquinho do seu tempo ali e debater assunto de ordem. Porque através de uma ordem fortalecida, o seu trabalho também será. Eu noto, por parte da advocacia, e foi colocado pela doutora Viviane, foi colocado pela doutora Carla, que a comissão de valorização tem que valorizar o advogado corretamente, e vamos lutar para que esse advogado seja valorizado. Mas, às vezes, o advogado também, tem que querer se valorizar. São várias as diligências que vêm de escritórios de Porto Alegre, de Rio de Janeiro, de São Paulo, contratando diligências aqui em Lagoa Vermelha por valores irrisórios. E aí, aquele colega novo, e entendemos que ele também precisa trabalhar, que aquele valor que está disponibilizado vai fazer falta a ele, mas ele também tem que ter a consciência que, bom, eu vou recusar. E aí um sentimento de corporativismo que falta na OAB. Aqui dentro de Lagoa Vermelha, ninguém vai fazer audiência por menos do valor que está na tabela, ou um valor próximo, mas não um valor aviltante. Bom, e essa empresa que veio oferecer aqueles anuários ali vai contratar um profissional de Passo Fundo, vai contratar um profissional de Vacaria, de outra subseção, e ele vai ter que se deslocar. Ou então ele vai ter que sair do conforto do seu escritório lá de Porto Alegre e se dirigir até Lagoa Vermelha para fazer uma audiência. É essa a realidade que nós queremos, é essa valorização que nós queremos ao advogado. Todo mundo ganhando, todo mundo vai ficar melhor. Mas a tabela tem que ser respeitada. E esse profissional tem que se sentir valorizado, que ele vai chegar ali, ele vai realizar uma audiência por X valor e vai voltar para o seu escritório. Ele não vai precisar realizar Y audiência para ganhar aquele X valor. Nós temos que fazer entender que o advogado, ele queira trabalho e não serviço. Essa é a bandeira que nós levantamos aquele jovem advogado quando está recebendo a carteirinha da OAB. Olha, tem a tabela da OAB, está aqui. Não sei se na faculdade foi trabalhado isso. A instituição OAB está aqui. Nós temos a ESA, nós temos a Caixa, nós temos isso a oferecer. Aqui está a tabela. Alguma dúvida, pode nos contatar, enfim. Fique à vontade em cobrar o valor que tu entende devido, porque tu vai ter que dar continuidade no seu serviço. E o serviço da advocacia, doutor, o senhor já trabalhou e sabe, numa comparação com a agricultura tu planta, em 3 meses, 4 meses tu tem um retorno. A nossa safra é muito mais ampla. Nós passamos 3, 4 anos plantando, regando, para aí colher. Né? E quanto mais plantações, quanto mais ações tivermos, maior a colheita. Mas aí depende. Não dependemos do tempo, dependemos do judiciário, dependemos da promotoria, para que você tenha um serviço eficiente e cele. Então é isso que às vezes o pessoal tem que entender. Eu não vou conseguir chegar hoje aqui, montar uma ação, ajuizar a ação, dali 30 dias receber. Então aí está na situação aquela que eu vou ter que cobrar um valor antecipado na ação e trabalhar
pela sucumbência também. Eu não posso esperar somente o resultado de uma sucumbência, porque eu não sei quando vai vir. Tem ações que eu ingressei quando do começo da minha carreira, até hoje não recebi. Está plantada, é uma poupança, né? E nesse meio tempo pode ocorrer falência, pode N situações que de repente aquela expectativa, aquele crédito eu não venha a receber, mas eu plantei e estou regando. E é essa situação que o novo advogado tem que entender. E no que depender de nós daremos a Mas estrutura não a ele. é uma situação fácil, né? E Para o entendemos, advogado que inicia. não é fácil e não é esmurecer, mas todos passamos por essa situação. Todos Talvez passamos por hoje, essa dificuldade. talvez hoje, em função Do número de do número de advogados, advogados, seja mais difícil, e né? isso, em razão do número de advogados que existem, o número de advogados que estão recebendo a carteira, mas também, em contrapartida, tem inúmeros advogados que fazem a faculdade no anseio de concurso, né? Fazem uma qualificação, mas não se identifica com a profissão combativa, essa labuta diária aqui, né? E tu tem uma inscrição, mas opta por não advogar, né? Eu, quando comecei a faculdade, não almejava uma profissão, não almejava advogar. Quando começamos a fazer prática na faculdade, aí comecei a pegar gosto pela situação de tu ir na audiência, de tu pegar um caso, de tu analisar aquele caso, de combater, se colocar naquela situação daquele cliente e daí buscar aquela satisfação para ele ali. E hoje não paro de advogar mais. Vocês gostariam de acrescentar algo a respeito? Sim. Até falando dos projetos novos, né? E não só os novos, mas também reativar alguns projetos também está no nosso plano, né? No caso, por exemplo, do fortalecimento do projeto OAB Vai às Escolas. Né? Hoje, a Comissão da Mulher Advogada promove palestras sobre violência doméstica. Né? Mas existia esse projeto da OAB Vai às Escolas, que era presidido por várias comissões em conjunto e elaboradas palestras voltadas às crianças e adolescentes, né? Dos mais diversos assuntos, seja a respeito de drogas, bullying, enfim, direitos humanos, né? Também é um tema bem importante. Então, o fortalecimento para que esse projeto OAB Vai às Escolas seja retomado, né? E também em conjunto com as outras comissões, para que sejam feitos assuntos diversos, né? E seja um trabalho bem participativo da OAB na comunidade. Né? Daí tem outros tantos, né? Como, por exemplo, as assembleias ordinárias semestralmente. As reuniões periódicas da comissão mista, elas já acontecem, mas o nosso objetivo é fazer um calendário anual para que essa exigência seja respeitada, né? Porque nós já exigimos essa reunião da comissão mista e ela acontece, mas a gente gostaria de um calendário anual para que de 3 em 3 meses ela efetivamente aconteça e quando se tem uma data já previamente agendada, é muito mais efetiva a realização, né? Doutor, só para complementar ali o doutor Aldemar em relação a essa questão que é de extrema importância em relação aos honorários, né? Acredito que, como existe essa dificuldade, como o doutor mesmo colocou, em relação que é um assunto muito difícil e muito delicado, na nossa gestão, a gente com certeza vai tentar fazer os levantamentos e os apontamentos e a dificuldade desses colegas jovens para que a gente tente ajustar para que fique bom para todos, né? Que não fique nem aquela cobrança de valores únicos e específicos da tabela, em virtude dessa dificuldade que o jovem advogado tem hoje, mas também que não fique também com os valores absurdos de 50, 80 reais por audiência. E é isso que a gente não quer que aconteça, né? Que a nossa profissão não seja valorizada. Mas com certeza é um ponto de extrema importância que vai ser levantado em assembleia, né? São pontos que vão ser discutidos e que não podem ficar mais só numa briga entre colegas, e sim uma resolução e uma resposta efetiva, né? Tanto da diretoria como dos próprios colegas. Mas essa é uma situação que não é só de Lagoa Vermelha, evidente, né? E a OAB estadual tem trabalhado nesse sentido? A seccional tem trabalhado, doutor, e
E aí, pasmem, no último colégio de presidentes, acompanhei, pela estrutura que tem a sede, foi citado, né, não Lagoa Vermelha, mas uma situação específica de uma cidade interiorana que tinha a sede, e colegas de outra comarca iriam atender lá, nessa determinada subseção, captando clientes, né? Então, o poderio econômico dos escritórios, né, com mais advogados, com mais facilidade e acesso a talvez ações em massa, e, enfim, ações específicas, que chega na comunidade, na subseção, e é possível, porque a OAB ela é aberta a todos os advogados, se agenda um horário de atendimento e fica a tarde inteira ali pautando, se a conversa vem, né, atende um, atende outro, daqui a pouquinho, no final do mês, ele já está com uma lista lá com 30, 40 clientes, que esse serviço está saindo da subseção de origem, contratando um profissional de outra de subseção diversa, né? Então, existe essa indignação geral, né, em razão dessa facilidade que se tem hoje, né, de estrutura que é montada. Mas automaticamente também, aí voltamos numa situação de publicidade em que determinadas regras devem ser exigidas, né, para que não ocorra essa captação. Porque como é que a pessoa vai saber que o advogado está atendendo na sede, ele tem essa especialidade e tal? É através de uma publicidade, muitas vezes, às vezes irregulares. E esse colega chega ali e fica com receio. Mas eu não vou porque eu vou me incomodar. Não. Existe dentro do site da OAB, tu pode fazer a tua denúncia, tu pode exigir uma satisfação daquela situação, daquele caso específico. Porque se eu estou advogando em Lagoa Vermelha, eu tenho uma clientela, a doutora Viviane advoga em Lagoa Vermelha, tem uma clientela, a doutora Carla também. Não é que não admitimos, mas fica estranho vir um profissional de fora, contratar e o meu cliente, meu ou da Vivi, contratar esse profissional em detrimento do meu conhecimento, em razão de uma publicidade. Mas tem uma situação aqui, parece-me que ele ganhou e tem X ações e tal, através de uma publicidade irregular, que se captou clientes. E esses clientes, esse dinheiro que poderia circular para mim, para a doutora Vivi, para a doutora Carla, ou qualquer outro advogado daqui da Lagoa Vermelha, vai acabar ingressando no bolso de um outro colega de fora, né, que veio aqui, fez o serviço, não vou dizer que não fez, mas poderia ser executado por nós, né? E muitas vezes isso ocorre através de uma publicidade. E essa publicidade indevida. Existe um estatuto, existe um código de ética que nós primamos e devemos observar e exigir um do outro, mas exigir e dispor. Isso é certo, isso é errado. O errado eu vou colocar no papel e não admito. E vou cobrar soluções da seccional, cobrar soluções da subseção aqui no andamento do processo. O processo, ele corre em segredo de justiça, né? Mas a parte interessada, ela não vai ter acesso ao processo, mas ela vai ter acesso ao andamento. Como é que foi? Foi condenado? Não foi? Teve parecer conclusivo pela procedência, pela improcedência? O que aconteceu, né? Infelizmente, a nossa realidade é isso. Como o senhor bem colocou, são N advogados e nós vamos ter que buscar essa união em prol da classe. Saber como conduzir determinado assunto para que se chegue num denominador comum. Mas, friso, tem situações que o advogado tem que mostrar a cara, tem que colocar no papel, tem que fazer a denúncia e tem que seguir em frente. Ele não pode, não, mas deixa. Não. Combativos que somos, nós temos que ir em frente. Uhum. Doutor, eu Pois não. vou pedir licença só para a gente falar sobre mais um dos planos, né? E óbvio, não vai dar para a gente falar de todos, porque são muitos, né? Então, vamos procurar ser mais sucintos, mas a questão da continuidade pela luta pela criação de uma nova vara, né? Eu acho não, é unânime dentro da OAB a necessidade da criação de uma nova vara,
né, para desafogar o judiciário e prestar um serviço jurisdicional à comunidade, né? Então, esse continua sendo uma luta, a gente vai continuar pedindo audiências públicas, lutando com o apoio da seccional para que venha uma nova vara para Lagoa Vermelha. Como é que está a relação dos advogados ou da ordem com o Poder Judiciário? Aqui em Lagoa Vermelha há um atendimento de acordo com os advogados desejam? Doutor, tem situações pontuais, de uma maneira geral, posso dizer que ela é tranquila, né? Mas existem situações pessoais ali que, pelo que nos passa, tem certa dificuldade no agendamento ou no atendimento. E essas situações são pautas de reuniões de comissão mista que, em razão da pandemia, deixaram de ocorrer. O ano passado já foram retomadas, esse ano já ocorreu a realização e buscaremos, se eleito formos, a exigência de reuniões periódicas, talvez trimestral, para que essa pauta do colega seja levada e que se tenha esse atendimento. Muitos já se foi feito através do balcão virtual, né? Então existe um contato da primeira vara, um contato da segunda vara, um contato da terceira vara e agora, por último, um contato junto ao JEC. Então tu passa a mensagem de determinada demanda, fica registrado. Não existe mais a situação de ligar por telefone ou cobrar uma satisfação ali, está registrado. Eu pedi um agendamento, não foi me dado. Eu pedi o agendamento, foi me dado. E ali tu tem a prova. Foi agendado, não foi agendado. O que eu pedi está ali, tu printa e nós vamos cobrar. Nenhuma demanda fica sem solução. Para bem, para mal, mas temos que buscar essa satisfação. E a relação OAB Judiciário, eu entendo que é de cordialidade e é satisfativo dentro do que nos chegou, né? Existem situações pessoais que aí não é interesse da ordem, né? Porque envolve advogados, mas existem situações pessoais que é processual. Determinada situação que o advogado não concorda, que vai ter que recorrer. Agora, alguma decisão que viola alguma prerrogativa com relação ao não atendimento, com a não atenção àquele dever que o advogado possui, esse dever, esse direito e essa observação, a OAB pontua junto ao judiciário e tem uma satisfação. Não só ao judiciário, ao cartório de registros, à delegacia, à SUSEP, enfim, são pautas que a OAB está presente e está em busca do interesse do advogado. E o mercado de trabalho, como é que está? Competitivo. Competitivo, até mesmo pelo número de advogados que existem, né? Então, ele é uma relação de competitividade. Mas nós frisamos, Todas as profissões, eu acho, né? a cada entrega de carteira e a cada conversa que fizemos junto aos eventos lá na OAB, que o profissional seja selecionado pela competência e não pelo valor que cobra. E aí chega na situação de valorização do colega. Aquele colega tem que se valorizar. Ele pensa, eu estudei 5 ou 6 anos, eu estou aqui, eu tenho uma despesa fixa do escritório, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho secretário, eu tenho internet. Eu tenho que ter o meu custo. Se eu pegar uma ação aqui por esse valor, eu vou ficar 5 anos, eu vou pagar para trabalhar. E isso eu não quero. Eu quero ter um tempo, então eu tenho que estabelecer aquilo que eu tenho. A tabela existe, ela não existe por acaso. Ela existe com base num estudo. Ali está um valor, que seria um valor, um parâmetro, não é máximo. O máximo, como o doutor Leonardo coloca, o céu é o limite, né? Aqui tem um parâmetro. O advogado quer cobrar X ou Y dentro da tabela, ótimo. O mercado também não se mercado pela oferta e procura? Também, né? Tem essa situação, mas aí vai na valorização do advogado. Não, eu por menos desse valor eu não vou trabalhar. E aí, volto a dizer, o sentido do corporativismo, que esse nós vamos tentar desenvolver junto aos advogados de Lagoa Vermelha. Esse é essencial. A classe médica é corporativa, várias outras profissões são corporativas.
a advocacia também deve ser assim. Para encaminhar o encerramento desse programa, a qualidade do ensino ministrado hoje nas faculdades de Direito, especialmente com a entrada aí de aulas online, como é que vocês analisam? Essa situação, doutor, é difícil falar, né? Nós, aqui na subseção, perdi um pouquinho o contato com a faculdade, fiz alguns cursos e pós-graduação, mas a faculdade em si é difícil tu avaliar satisfativo ou não satisfativo. O MEC passa por uma avaliação e tem seus critérios, né? E o que utiliza-se, talvez, e ainda é a porta de entrada e que vai selecionar pelo estudo, seria a prova da OAB. Alguns acham, ela é restritiva no mercado, mas tu passar hoje na prova da OAB talvez seja como tu passar num concurso público. Tu tem que estar preparado. Não interessa se tu fez na faculdade A, B, C ou D. Tu tem que ter um preparo, tu tem que ter o estudo e o teu estudo vai regular na prova da OAB. Até também complementando, né? Eu acho que os cursos EADs, eles acabaram abrindo portas também, né? A gente sente falta do ambiente acadêmico, né? Mas ainda existe, né? O ambiente, eu digo, físico, né? O encontro físico. Mas, em compensação, a gente tem acesso a cursos que talvez, se não fosse pela possibilidade de fazer em EAD, não conseguiríamos fazer, né? Cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todo o Brasil e até mesmo no exterior. Então, eu acho que também temos benefícios com relação aos cursos que são disponibilizados hoje, né? Que uma vez a gente não tinha acesso. Doutor, eu acho que essa questão levantada por você é de extrema importância, porque, na verdade, a gente não está se falando mais de ensino online, né? Nós estamos falando de um mundo digital que está vindo com toda a força. E acredito que, para nós, como instituição, com certeza é um desafio tremendo nos próximos anos em relação ao mundo digital que já está implantado, né? E então, eu acredito que a advocacia ela vai ter que se aperfeiçoar e se adequar a esse mundo novo, né, do mundo digital, e não só em relação aos processos em si, mas em relação, inclusive, à questão da publicidade, que é com certeza um tema desafiador para quem está tanto diante de uma gestão para poder controlar isso, como quem está do outro lado tentando ganhar o seu espaço no mercado. Então, eu acredito que esse ponto do mundo digital, de questões de faculdade online, pós-graduação ou reuniões, é de extrema importância no que vai vir para a nossa advocacia. E tem que ser, é um tema que tem que ser muito bem pontuado a partir de agora. Sem aquelas crenças de, sempre foi assim, agora não pode mudar. A gente precisa entender que o mundo é assim e que essas dificuldades, esses novos desafios estão aí para que a gente consiga desvendar, né, esses novos mistérios agora da advocacia que vai aparecer. Isso está bem rápido, né? Com certeza. Muito rápido. Eu agradeço a presença de vocês aqui e fica o nosso estúdio à disposição, se tiver algo a acrescentar. Doutor, eu só gostaria de fazer de frisar mais um ponto. No dia 20 em campanha, no dia 22/11, né, temos esse compromisso com a democracia, um compromisso com a OAB. Quem vai tomar as rédeas da subseção de Lagoa Vermelha? E aí eu gostaria de esclarecer aos colegas aqui, e quem nos assiste, que a nossa chapa foi pensada, volto a dizer, num compromisso institucional. Nós temos regras no compor uma chapa, que seria pelo provimento, onde devem constar 50% homens, 50% mulheres, 30% de cotas. E dentre esses membros, há situações que devem ser observadas de incompatibilidade. E nós procuramos compor a nossa chapa, que está inscrita, dentro dessa resolução, dentro desse provimento. Além dessas observações, buscamos compor com colegas institucionais, mas não membros de um mesmo escritório,
buscando que a advocacia esteja representada e não por uma afinidade, por um anseio, por um desejo desse ou daquele colega, ou talvez compondo eu pego esse escritório, eu chamo voto, eu pego aquele escritório, eu chamo voto. Nós buscamos colegas por excelência, por competência, né? Evitando colegas do mesmo escritório. E também membros de comissões aguerridos e que tenham possibilidade de desenvolver um excelente trabalho. Portanto, no dia 22/11, vote Chapa 10, uma OAB mais forte e valorizada. Muito obrigado. Obrigada, também deixo aqui o meu pedido, né, de apoio, de voto, desse voto de confiança, para que a gente continue prestando serviços como estão sendo prestados e aprimore ainda mais os serviços da OAB para a subseção de Lagoa Vermelha. Agradeço, doutora Duíra, a oportunidade, né, de podermos falar um pouquinho em relação à nossa eleição e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos em relação às dúvidas que os colegas possam ter. Muito obrigado aos nossos convidados, Dr. Aldemar Braghiroli, doutora Carla Minosso Segala e doutora Viviane Machado Oleben Leite, candidatos à nova administração da OAB de Lagoa Vermelha.